Leão estava ficando sem ar com balde preso em sua cabeça, cachorro caramelo pulo com toda a força. No coração do sertão nordestino, em uma vila cercada de terra vermelha e fé antiga, uma cena improvável colocou o destino de toda a comunidade nas patas de um cachorro caramelo. Um leão, vindo de um antigo circo abandonado, tentava matar a sede num poço quando ficou preso com a cabeça dentro de um balde de metal. O desespero do animal ecoava entre as casas de barro e o silêncio dos moradores, que assistiam sem saber o que fazer. Até que, do nada, surgiu ele, o cachorro de pelo queimado de sol, que encarou o perigo, correu com tudo e pulou. Mas o que aconteceu depois foi só o começo de uma história cheia de reviravoltas, milagres e mudanças profundas. Se você quer entender por que esse cão virou o símbolo de uma vila inteira, como o leão se tornou um enigma entre o sagrado e o selvagem, e o que o povo encontrou escondido sob a terra seca, então fica aqui. Aperta o botão de curtir, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar o que ninguém nunca te contou sobre esse encontro improvável que virou lenda no sertão. O calor já havia passado do ponto de suportável. O chão da vila estalava de tão seco, e a poeira subia fácil, mesmo com o vento parado. As folhas das bananeiras estavam murchas, e os animais andavam arrastando as patas. Era mais um dia comum no povoado de São Cipriano das Águas Secas, onde tudo se movia devagar, menos o tempo. Ninguém sabia direito de onde o leão veio. Uns diziam que era do antigo circo que fechou 5 anos antes. Outros juravam que o animal era uma aparição de São Francisco, um milagre ambulante enviado para testar a fé da comunidade. Fato é que o bicho surgiu na beirada da vila, com uma juba suja de poeira e os olhos gastos de cansaço. Trazia nos passos um cansaço antigo e no corpo marcas de uma vida longe da liberdade. Enquanto as panelas chiavam nos fogões de lenha e o cheiro de café com rapadura flutuava no ar, o leão caminhava, sem fazer barulho, até o velho poço no centro da vila. O lugar era simples, com pedras de barro cozido e uma tampa de madeira gasta, aberta naquela manhã por Dona Arminda, a benzedeira da vila. Ela havia deixado um balde de metal ali, apoiado na borda. Um descuido pequeno, mas suficiente para mudar a história inteira do lugar. O leão se abaixou e, num movimento desajeitado, mergulhou a cabeça no balde. Só que o metal, velho e mal cuidado, afundou com força, se prendendo ao pescoço do animal. O som do balde raspando nas crinas ecoou como um trovão abafado. O animal deu um salto e começou a se debater. O barulho atraiu a atenção de quem estava por perto. As portas se abriram, e as janelas rangiam com gente espiando. O leão, desesperado, tentava tirar o balde com as patas, trombando nas pedras, fazendo poeira subir como fumaça. O som abafado da respiração dele, preso naquele metal, era quase um pedido de socorro. Foi quando Café apareceu. Ninguém sabia o nome real dele. Café foi um apelido dado pelas crianças, por causa da cor de seu pelo, que lembrava café coado forte. Era um caramelo clássico, meio magro, meio arteiro, cheio de coragem. Vivia solto pelas ruas da vila, dormindo debaixo das bancas da feira, ganhando restos de comida aqui e ali, e sendo amado por quase todos, mesmo quando roubava um pão ou uma pamonha. Naquela manhã, Café vinha voltando do açude seco, onde costumava correr atrás das borboletas que ainda teimavam em aparecer. Ele ouviu o alvoroço e veio correndo com o focinho no ar. Quando viu o leão debatendo-se com o balde na cabeça, Café parou. Cheirou o ar. Sentiu medo. Mas não o bastante para recuar. A vila observava, em silêncio. Ninguém se aproximava. E quem podia culpá-los? Era um leão. Mas Café não hesitou por muito tempo. Deu um passo. Depois outro. E então, sem aviso, disparou em corrida. Saltou. Seu corpo foi no ar como um estilingue, mirando o pescoço do leão. As patas dianteiras acertaram o balde com força, fazendo o metal se deslocar. O leão, assustado com o impacto, girou o corpo. O balde caiu de lado. Ele rolou no chão e, finalmente, arfou alto, sugando o ar quente do sertão com desespero. As mulheres gritaram. As crianças aplaudiram. Os homens ainda não sabiam se corriam ou ficavam. E Café?
Café apenas sentou-se, com a língua de fora, encarando o leão como se perguntasse: "E agora, amigo?" Dona Arminda saiu de casa com seu terço na mão. Se aproximou devagar. O leão não se mexeu. Café olhou para ela e abanou o rabo. A benzedeira fez o sinal da cruz e disse em voz alta: "Desse cachorro é guia de alma. E esse leão não é ameaça. Isso é sinal. Sinal de que tempos diferentes chegaram." A frase dela se espalhou como fumaça de fogueira. A partir daquele dia, o leão passou a ser chamado de rei. E Café, até então apenas mais um caramelo de rua, virou guardião, companheiro e, para muitos, santo. Mas os dias que viriam não seriam fáceis. Nem para rei. Nem para Café. Nem para o povo de São Cipriano das Águas Secas. Enquanto o sol se punha e o céu se tingia de laranja, o leão e o cachorro ficaram ali, lado a lado, respirando o ar quente do sertão, sem saber que acabavam de iniciar uma jornada que mudaria o destino de todos. Na manhã seguinte ao que chamariam de o dia do balde, a vila acordou diferente. Não se ouvia o canto dos galos nem o som das portas batendo. Era como se o tempo tivesse se recolhido, esperando que alguém dissesse o que fazer. O assunto não era outro: o leão e o cachorro caramelo. O calor do sertão não dava trégua, mas a vila parecia gelada. As conversas eram sussurradas, e os olhares desconfiados. As crianças, no entanto, já estavam encantadas. Algumas montaram bonecos de palha simulando o salto de Café sobre o balde. Outras desenharam o leão com olhos brilhantes, como se fosse um personagem de livro. Mas os adultos eram cautelosos. Um leão, por mais manso que parecesse, ainda era um bicho selvagem. Café, por outro lado, vivia seu novo status com tranquilidade. Passou a manhã toda deitado ao lado do leão, que agora repousava na sombra de um cajueiro. O pelo dourado do caramelo contrastava com o laranja queimado da juba de rei. O cão observava tudo: os pássaros, os olhares desconfiados dos adultos, os sorrisos das crianças. E, de tempos em tempos, latia uma vez só, como quem dissesse: "Tá tudo bem." Rei, ainda ofegante, parecia diferente. Seus olhos já não estavam assombrados. Estavam cansados, mas tranquilos. Ele não rugia, não atacava, não rosnava. Apenas observava o movimento da vila, atento, mas sem agressividade. Era como se ele soubesse que aquele lugar não era de guerra. Dona Arminda apareceu de novo, desta vez com um pote de barro cheio d'água. Aproximou-se devagar, com os pés descalços pisando no chão quente da praça. Parou a poucos metros dos dois. "Com licença, meu filho", disse, para Café, como quem pede passagem a um protetor sagrado. Café levantou a cabeça, abanou o rabo devagar e latiu 2 vezes. Era seu jeito de permitir. Rei olhou para a benzedeira, mas não se moveu. Quando ela colocou o pote no chão, ele se aproximou e bebeu devagar, com a língua pesada e as patas firmes. Era a primeira vez que alguém via um leão beber água de um pote de barro nordestino, e aquilo ficou gravado na memória da vila. No outro lado da praça, seu Tunico, o fazendeiro mais rico da região, observava tudo com os olhos apertados. Braços cruzados, chapéu de couro sob o braço, ele balançava a cabeça, impaciente. Não gostava da ideia de um animal selvagem solto entre seus bois e galinhas. "Isso vai dar problema", murmurou, mais para si do que para os outros. E ali começou a oposição. No dia seguinte, Tunico foi até a prefeitura da cidade vizinha, pediu ajuda, disse que a vila estava sendo invadida por fera perigosa e exigiu providências. Voltou de lá com a promessa de que enviariam alguém para verificar a situação. Enquanto isso, Café virou sombra de rei. Onde o leão ia, o cão ia atrás. Quando o rei se afastava da praça, Café rosnava baixinho e o chamava de volta com um latido firme. Aos poucos, os moradores começaram a se acostumar com a dupla. As crianças passaram a brincar mais perto. As mulheres, ao levarem baldes até o poço, já sorriam para Café como quem cumprimenta um vizinho importante. A vila estava se adaptando. Mas nem tudo era paz.
Na quinta-feira, quando o sol já rachava a terra como espelho partido, chegou o tal funcionário da prefeitura. Um homem magro, alto, de chapéu largo e roupa bege, que desceu da caminhonete com uma prancheta na mão e olhar apressado. Se apresentou como fiscal ambiental. Mas não escutou ninguém. Isso é um leão, minha gente. Um leão. Pode até estar manso hoje, mas e amanhã? Antes que alguém pudesse argumentar, ele sacou um dardo tranquilizante e começou a se aproximar de Rei. O leão estava sob o cajueiro. Café, deitado ao lado, percebeu o perigo. Levantou num pulo, rosnou, e correu na direção do homem. O fiscal, nervoso, tropeçou numa pedra solta e caiu no chão, batendo a cabeça. O dardo caiu ao lado dele. O susto paralisou todos. Café se aproximou do homem desacordado, cheirou seu rosto e latiu forte. Gente correu de dentro das casas. Dona Arminda veio com álcool e panos. Os homens ajudaram a levantar o fiscal, que mal conseguia abrir os olhos. Estava desidratado, tonto, e com febre. O sol do sertão não perdoa, seu moço, disse uma mulher, oferecendo água de cocô. Enquanto o fiscal era atendido, o leão permaneceu no mesmo lugar. Não atacou. Não reagiu. Só olhava, como quem entendesse o que estava acontecendo. Isso causou um impacto profundo. Muitos viram ali mais uma prova de que aquele leão não era ameaça. Era sinal. Naquela noite, enquanto o vento voltava a soprar devagar, a vila se reuniu para conversar. Sob as estrelas, com lamparinas acesas, sentados em cadeiras de palha, os moradores começaram a discutir no que fazer com o rei. Café, deitado entre as pernas de Dona Arminda, observava tudo com os olhos atentos. O cheiro da noite estava carregado de terra seca, fumaça de lenha e tensão. Alguns queriam que o leão fosse levado. Outros diziam que ele era parte da vila agora. Um jovem sugeriu que o animal fosse levado a um zoológico, onde estaria o protegido. Mas a benzedeira interrompeu com firmeza: o protegido do quê? Aqui ele bebeu água, descansou, e até salvou um homem. Foi o cão que nos mostrou isso. Não foi o Estado. Foi o instinto. A natureza. O sinal. Silêncio. O menino Miguel, que não falava desde pequeno, aproximou-se com passos curtos. Tinha olhos grandes e atentos. Estendeu a mão ao leão, que se abaixou. Todos prenderam a respiração. Café apenas observou, com o rabo leve abanando. O menino encostou a mão na juba de Rei. E então falou: não leva ele embora. Foi a primeira vez que sua voz ecoou pela vila. As mulheres choraram baixinho. Os homens abaixaram a cabeça. E Café? Café latiu uma única vez. A decisão estava tomada. Os dias que seguiram foram de calma tensa em São Cipriano das Águas Secas. O fiscal da prefeitura, agora de repouso na casa de seu João do Armazém, tentava se recuperar da insolação. Dizia pouco, dormia muito e escrevia nada. Enquanto isso, a vila seguia com sua rotina, mas agora com o olhar dividido entre fé e medo. A figura de Rei, o leão sereno, e de Café, o caramelo vigilante, se tornava parte do cenário, como o sino da capela ou o coqueiro torto da praça. Pela manhã, a vida recomeçava cedo. As portas se abriam antes mesmo do sol nascer, e o cheiro de café passado invadia as vielas. As mulheres se dirigiam ao poço com baldes na cabeça, equilibrando tradição e necessidade. Os homens ajustavam as redes de pesca mesmo com o açude seco, numa esperança teimosa que o sertanejo carrega no peito. E as crianças agora corriam atrás de Café, como se ele fosse um brinquedo encantado. Rei, por sua vez, mantinha uma rotina discreta. Acordava tarde, caminhava devagar até a sombra do cajueiro ou da figueira no canto da praça. Não rugia, não procurava caçar, apenas observava. Os galos passavam perto dele, e ele sequer virava a cabeça. Algumas vezes, deixava as crianças se aproximarem, sempre com Café por perto, como intérprete entre mundos. Era nesse cenário que Dona Arminda decidiu fazer uma novena especial, para iluminar os caminhos de todos, como disse.
O evento foi marcado para sexta-feira à noite, na frente da capela. Um altar simples, com flores de papel, lamparinas e imagens de santos. O povo foi chegando em silêncio, com suas promessas e medos enrolados em panos brancos. A reza começou com um canto antigo, puxado por Dona Arminda, e bendito, louvado seja, o Senhor da criação. A voz dela era fina, mas firme, e cortava o ar quente da noite como faca de roça. Os terços balançavam nas mãos das mulheres, os chapéus descansavam sobre os peitos dos homens, e os olhos das crianças brilhavam com a luz das velas. Rei apareceu na metade da reza. Veio devagar, andando como quem respeita a cerimônia. Café já estava lá, deitado no pé do altar, lambendo as patas. Quando o leão chegou, ninguém se moveu. Só o som da ladainha continuava. Rei deitou ao lado de Café, e juntos ficaram, imóveis, assistindo a fé que se desenrolava diante deles. Depois da reza, houve silêncio. Até que Dona Arminda falou, sem levantar a voz: eu vi em sonho. Vi a terra rachada se abrindo. Vi um cão e um leão entrando no buraco. E quando saíram, saíram com água na boca. Murmúrios surgiram como vento entre folhas secas. Um sonho como aquele, vindo de uma benzedeira respeitada, era coisa séria. Ninguém riu, ninguém zombou. Todos sabiam que Arminda nunca falava por vaidade. É um aviso, minha gente. O tempo da seca tá no fim, mas não vai ser fácil. Vamos ter que seguir os sinais. No dia seguinte, Café começou a agir diferente. Deixou a praça, subiu pelo caminho do Engenho Velho, um lugar que ninguém mais usava. Antigamente, o engenho moía cana e fazia rapadura, mas estava abandonado há anos. Só mato, madeira podre e morcego. Rei foi atrás, como sempre. O menino Miguel, o mesmo que falou com voz pela primeira vez diante do leão, viu tudo. Resolveu seguir os dois. Foi em silêncio, como quem caça silêncio. O caminho era íngreme. Espinhos arranhavam as pernas, galhos secos estalavam sob os pés. Café farejava o chão com atenção, parando em cada pedra, cada moita. Quando chegaram ao portão do engenho, o cachorro se deteve. Começou a cavar. As patas rápidas jogavam terra seca para trás, como se quisesse desenterrar o próprio chão. Miguel observava, escondido atrás de um tronco. Rei, parado ao lado, apenas assistia. Não fazia nada, mas também não se afastava. Era como se confiasse. Ou obedecesse. De repente, o chão afundou sob Café. Uma parte do solo cedeu, revelando uma entrada estreita, cercada de pedras lisas e cheirando a mofo. O ar ali dentro era mais fresco. E havia um som distante de água escorrendo. Miguel correu de volta à vila. Chegou esbaforido, chamando pelo avô, pela benzedeira, por quem quisesse ouvir. O cachorro achou um buraco. Tá saindo vento de lá. E barulho de água. As pessoas começaram a subir até o engenho. Alguns por curiosidade, outros por fé, outros ainda por medo do que deixariam de ver se não fossem. Quando chegaram, Café ainda estava na entrada, sujo de terra, com os olhos brilhando. E Rei, ali ao lado, como uma sentinela antiga. Os homens desceram com cordas. Lanterna na mão. Encontraram um túnel de pedra, largo o suficiente para alguém passar abaixado. O som de água era mais forte ali dentro. E a parede úmida, viva. Voltaram com a notícia: vá a uma caverna. E dentro dela, uma nascente. A vila inteira parou. Seu Tonico, que até então fazia oposição, exigiu explicações. Queria saber se a nascente passava por suas terras. Mas Dona Arminda respondeu sem hesitar: essa água não pertence a ninguém. Foi o cão que achou. O leão que guardou. E o menino que guiou. Isso pertence a todos. Foi aí que a vila decidiu: iriam limpar o engenho. Abrir passagem até a nascente. Usar a água com sabedoria. Começaram ali mesmo, com enxadas, paz e coragem. As mulheres preparavam comida. Os jovens quebravam pedras. E Café.
Café acompanhava tudo, indo de um grupo a outro, como fiscal, como guia. Rei mantinha-se perto da entrada. Nunca desceu ao fundo, mas nunca se afastou. À noite, uma fogueira foi acesa ao lado do engenho. Tocaram sanfona. Cantaram modas antigas. A fé renascia com cheiro de fumaça e som de riso. As crianças dormiam sobre mantas, e os adultos contavam histórias de tempos em que milagres ainda andavam descalços. E naquele canto de sertão, onde a seca reinava e a esperança era artigo de luxo, um cachorro caramelo e um leão desacreditado uniram um povo. E mostraram que, às vezes, os sinais vêm de onde menos se espera. A água jorrava tímida, mas viva. Era fria, doce, e tinha gosto de pedra molhada com esperança. As primeiras latas puxadas do buraco pareciam carregar um segredo antigo, como se a terra finalmente tivesse resolvido revelar algo que escondia há séculos. E foi Café quem mostrou o caminho. O caramelo era agora guia, guardião, e também parte da história que o povo começava a contar com mais entusiasmo que medo. Mas toda luz projeta a sombra. Com o passar dos dias, surgiram atritos. Afinal, o sertão é lugar de sobrevivência, e mesmo um milagre precisa ser organizado para não se perder em disputas. A nascente, apesar de pequena, era abundante o bastante para mudar o destino da vila. E isso despertou cobiça. Seu Tonico, o fazendeiro influente, que antes se opunha à permanência de rei, agora se aproximava com outro tom de voz. Ajudava com ferramentas, oferecia caminhonete, e trazia mantimentos pro povo que tá fazendo a obra. Mas quem via seus olhos percebendo cada centímetro de terra ao redor da nascente sabia que ele tinha planos. Essa água tá em terra de ninguém ou de todo mundo. E isso pode virar um problema grande, disse ele numa roda de conversa, tomando café preto numa caneca amassada. Mas não era apenas Tonico que carregava dúvidas. Algumas famílias começaram a questionar o porquê de seguir a palavra de uma benzedeira e de um cachorro de rua. O milagre que uniu começou, devagar, a dividir. Café percebeu antes de todos. Parou de dormir no mesmo lugar. Passava a noite vigiando, farejando perto da nascente. Às vezes, corria até a casa de Dona Arminda e voltava com o focinho sujo de barro. Seu corpo estava mais alerta, como se pressentisse a rachadura no chão, mas também no coração do povo. Foi numa dessas noites que aconteceu. A nascente parou. O barulho da água cessou de repente. Como se alguém tivesse tampado a boca da terra. Quando desceram no túnel, o cheiro era outro. Forte, como enxofre ou bicho molhado há muito tempo. As paredes estavam trincadas. E no fundo, onde antes a água jorrava, havia apenas lama densa. O alvoroço foi imediato. Alguns diziam que era castigo. Outros, que era natural. Seu Tonico logo sugeriu trazer técnicos da cidade, gente que entende dessas coisas. Mas Dona Arminda não quis saber. A água não secou. Se escondeu. Como gente assustada. A terra sente. A discórdia espanta o que é puro. As palavras dela pareciam simples demais para a urgência do momento. Café, no entanto, entendeu. Naquela mesma madrugada, o cachorro desapareceu. Saiu do engenho ainda no escuro, com as estrelas mal piscando no céu. Ninguém o viu partir. Nem rei. Pela manhã, a vila estava em silêncio outra vez. O cachorro havia sumido, e com ele parecia ter ido embora a última esperança de que a água voltasse. O povo começou a se agitar. Uns diziam que era sinal de fim. Outros, que Café tinha fugido por medo. E havia quem murmurasse, pelas esquinas, que o leão era quem espantava a sorte da vila. Miguel, o menino que outrora encontrara a voz, ficou sentado por horas no lugar onde Café costumava dormir. Levava ração num potinho de barro e água fresca numa cuia. Chamava com a voz baixa, sem gritar, só esperando. Mas o caramelo não voltava. Foram 3 dias sem sinal dele. No 4º dia, Miguel pegou a vara de pescar do avô, amarrou uma cordinha de sisal na ponta e seguiu pelo mato. Ninguém viu quando ele saiu. Sabia que Café não estava longe, apenas escondido, só o pior,
ferido. Miguel não tinha medo do mato, nem dos espinhos. O que doía mesmo era o silêncio do amigo. Subiu morros, cruzou o matagal seco e chegou até o velho curral abandonado da família Xavier, onde se dizia que o chão escondia veios d'água e segredos mais antigos que o nome da vila. Foi ali que ouviu o primeiro latido. Fraco. De dentro de uma moita funda, com cheiro de bicho e poeira, saiu o Café. Estava sujo, com a pata traseira machucada. Mas os olhos brilhavam como sempre. Na boca, trazia um pequeno pedaço de madeira molhada, coberta por musgo. Miguel entendeu o que o cão dizia, e lá havia mais. Abaixo daquela terra seca, existia outra nascente. E Café sabia onde. Só não conseguia chegar sozinho. Miguel correu de volta com o cão nos braços. Quando chegaram à vila, o menino gritou com força e ele achou mais água. Ninguém acreditou de imediato. Mas bastou ver o cão caminhar, mesmo mancando, com a mesma determinação de quando descobriu a primeira nascente. Rei o seguiu em silêncio. E, em poucos minutos, a vila estava toda atrás. O ponto ficava próximo ao velho curral, onde terra rachada escondia uma fenda larga. Café farejou, cavou o quanto pôde, e então parou. Deitou-se com a língua de fora, ofegante, mas com olhar satisfeito. Os homens começaram a cavar ali. As mulheres trouxeram água e comida. E os jovens, cordas, lanternas e pás. Levaram 2 dias, mas encontraram um segundo túnel, estreito, ainda mais fundo, com cheiro de umidade viva. E lá, ao fundo, a nova nascente. Mais forte. Mais limpa. E mais silenciosa. Como se esperasse o momento certo para aparecer. A vila vibrou. Dona Arminda ajoelhou-se no barro e orou em voz alta. O povo chorava. E Café, mesmo ferido, abanava o rabo com calma. Rei observava de longe, como sempre, mas com os olhos úmidos, quase humanos. Naquela noite, fizeram festa. Toadas foram entoadas ao som de sanfona. Cozinharam angu, assaram bolo de milho, e até fizeram licor de jenipapo. O povo dançava, e as crianças desenhavam café em pedaços de papel de embrulho. O cachorro havia encontrado não apenas água, mas também o caminho de volta para o coração do povo. Mas a ferida da divisão ainda latejava. Seu Tunico tentou, novamente, tomar controle da situação. Quis instalar cercas ao redor da nova nascente. Mas a vila estava diferente. Mais unida. Mais firme. Desta vez, foi o próprio povo que respondeu, e quem achou foi o cachorro. Quem mostrou foi o menino. E quem protegeu foi o leão. A água é da vila. E de mais ninguém. Tunico calou. E o leão rugiu, pela primeira vez. Não foi um rugido ameaçador. Foi longo, profundo, quase triste. Como quem fecha um ciclo antigo. O povo se calou. E então, aplaudiu. Por um instante, parecia que o rugido acordava a terra. Que dava voz a tudo que era antigo e ainda resistia debaixo dos pés. Café, ao lado do leão, latia em harmonia. Os dois, bicho e fera, se tornaram símbolo de união, persistência e fé. A água voltará. O povo acordara. E a vila, mesmo pequena e esquecida no mapa, começava a encontrar um novo destino, moldado por patas, coragem e um pouco de silêncio. O céu amanheceu turvo em São Cipriano das Águas Secas. Nuvens escuras cobriam o sol com um véu grosso, mas ainda não era chuva. Era só o aviso dela, como promessa escrita no céu. O vento soprava estranho, nem quente, nem frio. Os passarinhos estavam calados e até os galos da vila pareciam esperar por algo antes de cantar. Na entrada da vila, junto ao velho coqueiro torto, pendia um pano branco amarrado a um galho seco, um aviso silencioso de que algo importante estava para acontecer. E estava. Na praça, as cadeiras de palha começaram a ser arrastadas para debaixo da figueira centenária. As mulheres vinham com cestos de pão, bolo e garrafas de café amargo.
Os homens carregavam ferramentas, mapas desenhados à mão, e até uma antiga balança de ferro que ninguém sabia mais usar. Era o grande conselho da água ou uma reunião como nunca se viu ali, convocada por todos, sem liderança formal, para decidir o futuro da nascente descoberta por Café. O cachorro caramelo estava deitado no centro da praça, com a pata ainda enfaixada, mas o olhar atento. Mesmo ferido, ele se mantinha em posição, como se soubesse que aquele dia era decisivo. Ao lado dele, deitado com a cabeça erguida e as orelhas em alerta, estava Rei, o leão. Ambos pareciam guardiões silenciosos da decisão que o povo teria de tomar. Nos dias anteriores, os burburinhos haviam crescido. Com a descoberta da nova nascente, famílias de povoados vizinhos começaram a aparecer. Uns pediam ajuda com baldes vazios. Outros vinham oferecer troca de milho, farinha, até galinhas vivas. Havia fartura de água ali, e todos sabiam que, em tempo de seca, o líquido valia mais que ouro. Mas quanto mais gente chegava, mais crescia a dúvida de como dividir o que foi achado por poucos. Haveria água para todos? Quem controlaria o uso? E, principalmente, como impedir que o poder voltasse para as mãos de quem sempre mandou? Foi nesse clima que a reunião começou. Dona Arminda tomou a palavra com sua voz baixa, mas que ainda assim parecia alcançar o mais surdo dos ouvidos. Essa água foi encontrada não por olhos humanos, mas por bicho de rua. Por fé, não por interesse. E ela só correu quando o povo caminhou junto. Agora é hora de decidir, vamos cuidar disso como se fosse ouro ou como se fosse bênção. O silêncio veio como resposta. Em seguida, seu Damião, velho pedreiro da vila, levantou-se com a coluna torta e a voz firme. Eu ajudei a cavar. Vi com esses olhos aqui o túnel abrir e a água correr. E digo mais, e se cada um puxar só para o seu lado, a fonte seca. A água escuta. A terra sente. As cabeças assentiram, mas o debate era mais profundo. Seu Tunico, sempre eloquente, tomou a palavra. Ninguém quer briga. Só acho que a vila precisa se organizar. Se for para repartir, que se faça direito. Com liderança, com regras. Com alguém que saiba administrar. A gente precisa pensar no futuro, crescer, talvez até vender o excedente. Foi interrompido por um latido de Café. Seco. Direto. E então, algo inesperado, Rei levantou-se. Devagar. Caminhou com passos firmes até o centro da roda e ali parou. O povo afastou-se um pouco, não por medo, mas por reverência. Era como se a própria natureza tivesse pedido a palavra. O leão ergueu a cabeça. Seu olhar passeou pelos rostos. Não rugiu. Não rosnou. Apenas ficou ali, olhando. O vento bateu forte naquele instante, levantando poeira e folhas. E então, o menino Miguel levantou-se do meio do povo e falou. Ele tá dizendo que a água é vida. E a vida não se vende. As palavras saíram simples, mas cortaram como faca. O povo entendeu. A decisão foi tomada e a água seria comunitária, protegida pela vila, distribuída com justiça. Ninguém poderia cercar. Ninguém poderia explorar. Seria uma aliança entre as pessoas, a terra e os animais que a revelaram. Mas, ao final da reunião, uma nova reviravolta, um grupo vindo de fora apareceu com equipamentos de medição e crachás de uma empresa de captação hídrica. Vinham da cidade, mandados por algum político ou empresário que ouvirá falar da nascente. Disseram ter direito legal de estudo da área. Que a água poderia ser encanada até a sede do município. Que trariam progresso. Investimento. E, claro, lucros para quem colaborasse. Seu Tunico pareceu interessado. Alguns mais velhos se calaram, temendo perder o pouco que já haviam conquistado. Mas o povo estava mudado. Tinha visto demais, sentido demais. E o cão Caramelo, mesmo sem falar, sabia exatamente o que fazer. Naquela noite, Café desapareceu novamente, mas desta vez acompanhado. Levou consigo Miguel, o menino sensível, e uma pequena comitiva de moradores.
Atravessaram a mata com lanternas, dormiram em redes improvisadas e chegaram ao topo da Pedra do Vigia, um ponto alto, de onde se podia enxergar toda a região. Ali, descobriram que a nova nascente era apenas uma de várias que formavam um sistema subterrâneo natural de água escondido sob a serra há gerações. Um velho mapa encontrado na casa de seu Damião, guardado entre cadernos amarelados, mostrava antigos pontos de água marcados por seus antepassados. Café guiava com precisão. Cheirava, cavava, avançava. A cada ponto confirmado, mais forte era a certeza e a vila estava assentada sobre um santuário de água escondido. E se mantivessem a união, poderiam criar uma rede de preservação, não para crescer em cima, mas para florescer junto. Voltaram no terceiro dia. Exaustos, sujos, mas transformados. As crianças correram ao ver Café de volta. O povo fez fila para ouvir Miguel contar, com as palavras certas e o olhar vivo, sobre o que tinham descoberto. Até seu Tonico, desta vez, não conseguiu esconder o impacto. Viu, finalmente, que havia algo maior em jogo. E pela primeira vez, se calou de verdade. Os técnicos da cidade foram convidados a ir embora. Gentilmente. Mas com firmeza. A nascente foi protegida com pedras, flores e uma placa esculpida à mão, daqui a água nasce livre. Que assim permaneça. Nos dias seguintes, começaram as construções coletivas, um reservatório comum, um moinho de bambu para levar água até o alto das casas e hortas comunitárias irrigadas com o excedente. A vila transformou-se num exemplo, sendo visitada por professores, ambientalistas e até repórteres. Mas o povo sempre dizia o mesmo, quem começou isso foi o cachorro. E o leão. A gente só aprendeu com eles. Café voltou a andar leve. Sua pata curava devagar, mas o espírito corria solto. Ele dormia agora onde quisesse, às vezes no centro da praça, às vezes no pátio da escola, outras vezes ao lado da figueira. Era o caramelo do povo, símbolo daquilo que ninguém imaginava encontrar, de esperança onde só havia poeira. Rei também ficou. Construiu uma cova funda sob o cajueiro, onde descansava nas horas mais quentes. As crianças se aproximavam mais, já sem medo. Alguns diziam que ele vigiava o coração da terra. E Miguel? Miguel agora falava com fluidez. Contava histórias, ensinava às outras crianças sobre o que aprenderá com o cão. Sua fala tinha peso. Mas também ternura. Na vila, tudo mudará. Mas nada mudará à toa. Tudo fora conquistado com suor, fé, desacordo e reencontro. Café era o mesmo. Mas agora, carregava nos olhos a memória de tudo o que tinha vivido. E na terra sob suas patas, corria a água que ele havia desenterrado. O vento que sopra no sertão não sopra à toa. Ele carrega cheiro de terra quente, poeira fina e aviso. Às vezes, o aviso vem no som que faz ao passar pelas frestas das janelas de madeira. Outras, vem na forma como as folhas do mandacaru se inclinam, ou como o gado reluta em beber. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Da cacimba. Naquela semana, o vento trazia algo diferente. Trouxe, junto com ele, a notícia que fez a vila parar novamente, o velho açude, aquele seco há anos, começar a encher. Era pouco. Um fio raso, um espelho d'água miúdo, mas era real. Os mais antigos diziam que o solo estava resgatando sua memória de água. Que quando a terra sente que o povo muda, ela responde. E ali, no açude outrora esquecido, o barro úmido parecia sorrir. Mas isso também significava outra coisa, mudança de ciclo. A água jorrando da nascente descoberta por Café e o início da recarga do açude começaram a atrair autoridades maiores. Um homem da capital chegou num jipe branco. Terno bege, gravata frouxa, chapéu de palha caro demais para o sertão. Ele dizia representar o Instituto de Requalificação Ambiental e Urbana, mas ninguém ali sabia exatamente o que isso queria dizer. Disse que viera em nome da proteção das nascentes. Que queria registrar oficialmente a área como zona hídrica de interesse estadual.
Prometia investimentos, estudo técnico, e até visita de políticos importantes. Isso pode virar exemplo pro país inteiro. Mas precisa estar sob cuidado do Estado, afirmou, sorrindo enquanto acariciava café, sem entender que o caramelo não abanava o rabo com qualquer um. Rei, que observava de longe, deu 3 passos adiante. Baixou a cabeça, olhos fixos no homem de terno. O recado era claro: o que está aqui, não se leva assim. Café se afastou. Caminhou devagar até a figueira e deitou, como que entendesse que um novo conflito havia começado, que não se cava com pá, mas que exige firmeza de espírito. Nos dias seguintes, as intenções do tal instituto começaram a ficar mais claras. Vieram engenheiros, drones, marcações no solo. Propuseram construir um reservatório maior, instalar tubos, criar uma estação de tratamento. Tudo parecia moderno, correto, mas frio. Faltava alma. Faltava respeito. E o povo começou a sentir. Dona Arminda disse: e não adianta trazer máquina se não escuta a terra. Aqui, quem manda no tempo é o chão. E no chão, quem achou a água foi um bicho. Um bicho que ninguém ensinou a obedecer patrão. Miguel sentia o mesmo. Sua fala já tinha eco entre os mais velhos. E foi ele quem percebeu que os forasteiros queriam de verdade e transferir a água da vila para abastecer uma nova represa construída longe dali. A água da nascente seria canalizada, desviada do povo que a encontrou. A notícia caiu como pedra no poço. Mais uma vez, o povo se dividiu. Alguns pensaram no progresso. Outros, no medo de perder tudo de novo. Mas havia algo diferente dessa vez, a memória recente de como tudo havia começado. E no centro dessa memória estava Café. Foi então que o inesperado aconteceu. Numa tarde abafada, o céu se fechou como tampa de ferro. O calor era de cozinhar pensamento. E Café, que dormia perto da entrada do túnel, levantou de súbito. Farejou o ar, correu até o topo da ladeira e começou a latir sem parar. O povo veio atrás, como de costume. E então viram um caminhão da empresa contratada pelo instituto estava iniciando a escavação perto do velho curral, área próxima da segunda nascente. Ninguém havia autorizado. Miguel correu até lá, gritando. O motorista do trator alegou estar apenas seguindo ordens. O engenheiro tentou explicar com planilhas. Mas ninguém escutava mais planilha. O povo escutava latido de cachorro e barulho de máquina invadindo o sonho. Rei apareceu. Com o andar calmo de quem não precisa correr para impor respeito, ele se posicionou entre o trator e o túnel. Café ao lado, latindo firme. E ali ficaram. Imóveis. Guardiões de barro, bicho e povo. O operador desligou o trator. Desceu. O silêncio se fez. Foi nesse momento que algo mágico, ou talvez só profundamente humano, aconteceu. As mulheres da vila formaram um círculo ao redor da nascente. De mãos dadas, começaram a cantar uma ladainha antiga. Uma prece passada de mãe para filha. Uma canção de resistência. Os homens se juntaram. As crianças trouxeram flores. E o engenheiro, com prancheta na mão, apenas recuou. A escavação foi suspensa. Dias depois, após denúncias feitas pela própria vila a um pequeno programa de rádio regional, o instituto recuou. Disseram que haviam compreendido a importância cultural da área e que a nascente seria considerada o patrimônio comunitário de interesse ambiental local, o que, em bom português, significava que ninguém mais mexeria sem autorização da vila. Foi uma vitória. Mas uma que custou muito. O povo teve que se organizar. Criar uma associação. Fazer atas. Aprender burocracia que nunca pediram para aprender. Café passou a acompanhar as reuniões, deitado no canto da sala da escola, onde o povo agora decidia tudo. Rei, mesmo sem entrar, rondava a escola como um vigia. A vila florescia devagar. O açude agora estava com metade da capacidade cheia. As hortas cresciam. O milho dava espigas gordas. O feijão, verdinho, subia nas estacas. Os vizinhos de povoados distantes vinham aprender com eles.
Não para tirar, mas para fazer igual. Foi durante uma dessas visitas que algo tocou o coração de Miguel. Um menino, vindo de um vilarejo ainda mais seco, se aproximou de Café com um pedaço de pão dormido. O cão, como sempre fazia com os pequenos, lambeu a mão do menino e deitou ao lado dele. O visitante olhou para Miguel e disse: "A gente também queria um cachorro assim." Miguel não respondeu na hora. Mas à noite, perguntou à avó: Vó, será que a gente pode ensinar os outros a escutar o que um cachorro tem a dizer?" Dona Arminda sorriu. "Pode, meu filho. Basta ter tempo, silêncio e fé." E foi assim que nasceu a ideia do O Círculo dos Caramelos. Um grupo de crianças e jovens da vila passou a treinar cães abandonados, cuidar deles, e levar esperança para outras comunidades. Não para mostrar que tinham mais, mas para provar que compartilhar também cura. Café foi o mestre de todos. O exemplo. O símbolo de que nem tudo precisa vir do alto, que às vezes, o que transforma vem de 4 patas e um coração sincero. Ao longo dos meses, a vila foi se tornando um farol no meio da seca. Não pela água, mas pela forma como aprenderam a lidar com ela. A dividir. A proteger. E Café? Bem, Café agora era visto como patrimônio vivo. Um cachorro de rua que virou guia, professor e símbolo. Sua imagem foi pintada numa parede da escola. E sua presença, esperada em toda a roda de decisão. Rei ainda vigiava. Não era preso, nem domesticado. Mas fazia parte. Era o leão da vila. O espírito da terra que se recusava a se curvar à ganância. No final da estação seca, uma chuva fina caiu sobre a vila durante a noite. Molhou os telhados de barro, encheu as biqueiras e escorreu pelas pedras como lágrima boa. Era a primeira chuva em muitos meses. E quando os trovões soaram, o povo saiu de casa. Dançaram. Riram. Choraram. E no meio da praça, Café correu como um filhote, molhado, livre, feliz. A água voltava. Mas dessa vez, não vinha sozinha. Vinha com a certeza de que tudo aquilo, a terra, a nascente, o povo, agora pertencia um ao outro. No sertão, o silêncio também fala. Ele tem cheiro, tem forma, e, às vezes, pesa mais que palavra. Quando o Café deixou de latir por um dia inteiro, a vila sentiu como se faltasse ar. Não havia alerta, nem corrida, nem o costumeiro latido ao nascer do sol. Apenas um olhar fundo, quieto, debaixo da figueira, onde ele costumava deitar. Miguel foi o primeiro a notar. Ele tá esquisito, vó. Dona Arminda se aproximou com cuidado. O caramelo estava acordado, mas não abanava o rabo. Não se levantou, mesmo quando o rei se aproximou e tocou o focinho dele com a pata. Café não parecia doente. Mas havia algo ali, algo dentro. Não é febre, nem machucado. Disse Arminda. É coisa da alma. Café havia passado por muito. Descobrira 2 nascentes, liderar um povo com o silêncio de quem escuta mais do que fala, enfrentará máquinas, políticos, e até a indiferença de quem um dia o ignorou na rua. Mas agora, parado, calado, parecia carregar um peso só dele. A vila respeitou o silêncio. Nos dias seguintes, tudo continuou funcionando. A água era distribuída, a escola ensinava, a pequena horta medicinal crescia. Mas o povo vinha até a praça, um por um, deixar pedaços de carne seca, panos quentes ou um carinho no lombo de Café. E ele, mesmo sem reagir muito, permanecia ali. Rei não saiu de perto dele. Dormia ao lado, vigiava seus sonhos. Quando Café tremia durante o sono, o leão emitia um som baixo, quase um ronco de consolo. Era como se o ciclo se invertesse, e agora, o guardião era o guardado. Miguel, por sua vez, se debruçou em entender. Ele sabia que algo havia mudado. E essa mudança tinha nome. Responsabilidade. Desde que a vila começou a ser exemplo para os arredores, com visitas constantes, entrevistas, registros e até vídeos feitos por celulares de turistas, a imagem de Café ultrapassara os limites da vila.
Ele se tornará um símbolo nacional, do cão de rua ao herói do sertão. E talvez, mesmo sem entender tudo, Café sentia isso como um peso nos ombros pequenos e peludos. No quarto dia de silêncio, Miguel tomou uma decisão. Ele precisa sair. Ver outro chão. Sentir outros cheiros. Dona Arminda, hesitante no início, concordou. Leve ele, meu filho. Mas leve com calma. E não deixe ele esquecer de onde veio. Foi assim que começou uma jornada curta, mas poderosa. Miguel e Café subiram no caminhão de seu antenor, que faria entrega de sacos de farinha e rapadura em povoados próximos. Pararam em Cacimba Velha, sítio da Onça e Nova Esperança. Em cada canto, Miguel contava as histórias da vila, da nascente, do leão e do cachorro que começou tudo. Café, mesmo ainda quieto, parecia aos poucos recuperar o brilho nos olhos. Farejava as folhas, corria devagar atrás das galinhas, bebia de poças escondidas nas pedras. As crianças dos outros vilarejos o recebiam com palmas e abraços. E em cada canto, o que se ouvia era: esse é o caramelo do milagre. Miguel não corrigia ninguém. Apenas sorria e dizia: dele só escutou o que o mundo dizia. A gente é que aprendeu com ele. Mas a verdadeira reviravolta veio numa tarde abafada, quando chegaram ao povoado de Tapera Nova. Ali, no centro da praça, havia uma imagem pintada numa parede, um leão de olhos doces ao lado de um cachorro caramelo com um balde preso na cabeça. Miguel ficou sem fala. Café, deitado ao chão, ergueu a cabeça. Reconheceu o que via. A história tinha viajado. De boca em boca, de coração em coração, o início de tudo, aquele momento em que ele saltou para salvar Reis, havia virado uma espécie de lenda local. Ninguém sabia todos os detalhes, mas todos conheciam a coragem do cão que não esperou ordem para agir. E ali, naquela praça, pela primeira vez em 7 dias, Café latiu. Foi um latido curto, quase tímido. Mas o suficiente para fazer as crianças gritarem, os adultos sorrirem, e Miguel se emocionar. O silêncio terminava ali. Na volta à vila, Café parecia outro. Corria ao lado do caminhão, subia e descia das carrocerias, voltava ao seu jeito curioso e firme. E quando os pneus pisaram na entrada da estrada de terra batida, ele pulou sozinho e correu à frente, como sempre fizera. A vila recebeu os dois como se voltassem de outro país. Café latiu alto na praça, deu 3 voltas na figueira e então se deitou, exausto, mas em paz. Rei apareceu no alto da colina, olhou para baixo, e soltou um som gutural, curto, como quem dissesse: você voltou, irmão. Naquela noite, Miguel pediu à avó para escrever uma carta. Para quem, meu filho? Para ele. Para Café. A Arminda entendeu. Trouxe um papel, pegou a caneta de pena azul, e sentou ao lado do neto. Miguel escreveu: Café, você me ensinou que escutar é mais difícil que falar. Que água não nasce à força. Que coragem é agir sem esperar permissão. E que o mundo pode mudar se a gente tiver fé num cachorro de rua. Obrigado por voltar. A carta foi dobrada, amarrada num pedaço de linha e deixada na raiz da figueira. Café dormiu ali naquela noite, a cabeça sobre a pata da frente, como se soubesse o que estava escrito. Mas nem tudo era calmaria. Com o nome da vila crescendo, apareceram visitantes curiosos, e nem todos bem-intencionados. Um grupo de empresários, donos de empreendimentos turísticos, chegou oferecendo parceria para transformar o lugar em um destino ecológico. Queriam construir chalés. Abrir trilhas guiadas até as nascentes. Criar um parque temático do leão e do caramelo. O povo ficou dividido. Seria bom ter mais dinheiro. Mas a que custo? Seu Tunico, que agora fazia parte da associação comunitária, surpreendeu a todos ao dizer: já quis tomar para mim. Já quis dividir. Agora sei que isso aqui é maior que eu. Se virar produto, vira mentira. A vila decidiu, então, proteger por completo as áreas da nascente. Criaram caminhos naturais para visitação, mas sem interferir.
As escolas passaram a ensinar o ciclo da água, e os meninos e meninas do Círculo dos Caramelos passaram a levar conhecimento para onde antes só havia poeira. Café foi homenageado numa cerimônia simbólica. Recebeu um colar feito de sementes e um pano vermelho costurado por Dona Maria do Armazém. Rei ficou ao lado, olhando tudo com a serenidade de um guardião de tempos antigos. Na última cena daquele dia, uma senhora cega, vinda de longe, pediu para tocar no rosto do cão. Quando sentiu seus pelos e a calma em seu peito, disse: "Eu não vejo, mas sinto. Esse cachorro carrega coisa boa. Ele tem luz de gente." E assim, o caramelo que um dia vagou perdido, agora iluminava caminhos. A terra seguia seca em muitos lugares. Mas ali, em São Cipriano das Águas Secas, onde antes só se encontrava pedra e promessa vazia, agora corria água, fé e histórias. E café. Ele estava ali. Sempre. Onde precisava estar. Os dias em São Cipriano das Águas Secas continuavam quentes e áridos, mas com uma nova esperança pairando no ar, quase palpável. A vila, agora vibrante e cheia de histórias, tinha no peito um orgulho que ninguém poderia tomar. A fonte d'água, protegida, era vida para todos. E café, o cachorro caramelo, era o coração pulsante daquele lugar. Mas como em todo o sertão, a água não é só bênção. É também desafio, é luta e, muitas vezes, um teste para o que se tem de mais profundo dentro da gente. Com o início da nova estação, Miguel percebeu que a vila precisava mais do que água para sobreviver. Era preciso preservar, cultivar, e principalmente, ensinar as gerações que vinham chegando. As crianças da escola agora aprendiam não só a ler e escrever, mas também a história do lugar, a importância da água e o significado de respeitar a natureza. Foi nesse clima de transformação que surgiu a primeira grande reviravolta do capítulo. Um domingo, enquanto o café dormia sob a sombra da figueira, Miguel encontrou um velho mapa entre os pertences de seu avô, um homem que viverá aquelas terras antes que a vila fosse mais do que uma sombra no meio do cerrado. No mapa, uma trilha antiga indicava a existência de uma segunda nascente, esquecida pela maioria, localizada a algumas léguas dali. Essa descoberta acendeu uma chama. Se aquela nascente estivesse intacta, poderia significar um reforço crucial para o açude e para as plantações. Mas havia um problema: o caminho era longo, difícil e cheio de pedras soltas, além de ser território que os moradores locais chamavam de "a Terra dos Ventos". Miguel, com a determinação que crescia a cada dia, propôs a expedição. E não estava sozinho. O café, claro, o acompanharia, assim como Dona Arminda, o sábio rei e um grupo de jovens da vila que sonhavam em ajudar. Nos dias que antecederam a jornada, a vila toda se mobilizou. Prepararam mantimentos, recolheram cordas, cantis, remédios caseiros e velhos cantos que poderiam confortar a alma durante o caminho árido. A partida seria ao amanhecer, quando o sol ainda prometia ser gentil. A trilha, porém, não foi fácil. O terreno castigava os pés e os corações. O sol castigava com raios de fogo e o vento soprava forte, carregando poeira que cegava e ressecava a garganta. Café, mesmo assim, parecia incansável, guiava o grupo, farejava o ar e alertava para perigos ocultos. No segundo dia, a equipe enfrentou uma tempestade de areia, que os obrigou a se abrigar sob uma formação rochosa. Ali, sentados lado a lado, as vozes baixas se misturavam com o som do vento lá fora. Miguel percebeu que, além do cansaço físico, havia um medo silencioso: e se a nascente não estivesse lá? E se a água fosse um sonho novamente? Foi Dona Arminda quem falou primeiro: "O sertão ensina que o que a gente procura nem sempre está onde a gente espera. Mas o que a gente encontra, se for com fé, tem valor dobrado." Essa frase marcou o grupo, que retomou a caminhada com os olhos brilhando de esperança. Finalmente, no amanhecer do terceiro dia, ouviram o som delicado da água correndo entre pedras. A nascente existia, se escondida, protegida por um pequeno bosque de ipês amarelos. Café foi o primeiro a mergulhar o focinho na água fresca, bebendo como se fosse o primeiro gole da vida. A equipe fez o mesmo, lavando os rostos e sentindo o frescor que parecia arrancar toda a poeira das almas. Mas a verdadeira surpresa veio ao perceberem que, ao redor da nascente, crescia um terreno fértil, perfeito para uma nova plantação.
A vila poderia expandir seus cultivos, garantindo alimento e renda para as futuras gerações. Essa conquista, porém, exigia um novo compromisso. A área precisava ser protegida, preservada, e o acesso controlado. Miguel entendeu que não bastava encontrar a nascente, se era necessário integrar sua preservação à vida da vila. Ao retornar, foram recebidos com festa. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente, reacendendo a chama da esperança em cada canto da vila. Mas a tranquilidade foi abalada por outra reviravolta, desta vez interna. Um dos jovens da expedição, tomado pela ansiedade e pelo sonho de melhorar a vida, começou a questionar a decisão do grupo de manter a nascente sob proteção comunitária, sugerindo que vendê-la para empresas poderia trazer riqueza imediata. Esse conflito interno refletiu o dilema maior da vila, em crescimento econômico versus preservação cultural e ambiental. A tensão aumentou, ameaçando dividir o grupo. Miguel, com sua calma e sabedoria crescentes, convocou uma reunião comunitária. Ali, entre discursos emocionados, canções antigas e debates acalorados, o povo decidiu que a vila permaneceria fiel aos seus valores. O dinheiro não valia mais do que a vida. Foi nesse momento que Café, como sempre, mostrou sua força silenciosa. Ele caminhou entre as pessoas, aproximando-se do jovem inquieto e deitando-se aos seus pés. O gesto simples, cheio de ternura, foi um lembrete de que o amor e a lealdade eram as maiores riquezas. Nas semanas que se seguiram, a vila começou a planejar a expansão das plantações. O Círculo dos Caramelos ganhou mais membros, com jovens aprendendo a cuidar não só dos cães, mas também das terras. Miguel e Dona Arminda trabalharam juntos para montar um pequeno centro de preservação ambiental, onde os visitantes poderiam aprender sobre a importância da água e da terra, respeitando os limites naturais. Café continuava sendo o guardião silencioso, sempre perto, sempre atento. Enquanto a estação chuvosa avançava, a vila florescia. Os ipês amarelos e rosas pintavam o sertão com cores vibrantes, os campos verdejavam e o som da água correndo se tornou música diária. E no final daquele ciclo, numa noite estrelada, enquanto o vento suave embalava o sono dos moradores, Miguel entendeu que o verdadeiro milagre não estava só na água que brotava do chão, mas na força da união, na fé em um cachorro caramelo e na coragem de um povo que nunca desistiu. O sol nascia lentamente sobre São Cipriano das Águas Secas, colorindo o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com o solo rachado e a vegetação esparsa. Mas dentro da vila, algo novo se movia, como uma semente brotando depois da seca mais dura. Desde a descoberta da nascente escondida, a vida começava a ganhar outro ritmo. O som da água fresca correndo nas pequenas canaletas que Miguel ajudara a construir se misturava às vozes das crianças que corriam pelas ruas de terra batida, brincando e aprendendo. Café, o cachorro caramelo, sentia esse movimento no ar. O faro apurado, a cabeça sempre erguida, os olhos atentos à menor mudança. Era ele quem primeiro percebeu a chegada de uma nova figura na vila naquela manhã, um velho senhor com uma longa barba branca, chapéu de palha e olhar gentil, carregando um violão gasto pendurado nas costas. O homem se apresentou como seu Pedro, um repentista errante que viajava pelos sertões contando histórias em versos e canções. A vila nunca vira alguém assim. Dona Arminda o recebeu com hospitalidade, e logo a praça central virou palco de um encontro improvável, entre os moradores, o leão, Café e o cantador. Nas noites seguintes, sob o céu estrelado do sertão, seu Pedro encantava a todos com seus cantos. Ele falava do ciclo da vida, da luta pela água, do valor da amizade e da coragem de quem nunca desiste. Suas palavras ressoavam dentro do peito do povo, e até Café parecia compreender, balançando o rabo ao ritmo das melodias. Foi nesse clima que começou uma das pequenas reviravoltas do capítulo. Um grupo de jovens, inspirado pelo repentista, decidiu organizar uma feira cultural para celebrar as histórias da vila, as águas que brotavam e o cachorro que se tornará símbolo de tudo isso. A feira traria artesanato, comida típica, apresentações musicais e contação de causos. Mas havia um problema: os recursos eram escassos, e a organização exigia tempo, dedicação e cooperação entre pessoas que ainda não se conheciam tão bem. Miguel, que vinha crescendo como líder natural, propôs a criação de um comitê para coordenar as tarefas.
Seu papel era mediar conflitos, incentivar o diálogo e garantir que todos tivessem voz. Mas nem tudo foi fácil. Surgiram divergências, ciúmes e inseguranças, o que parecia ser um simples evento cultural revelou-se um espelho da complexidade humana. Em uma tarde quente, enquanto o café descansava sob a sombra da figueira, uma discussão mais acalorada aconteceu entre dois jovens, e um queria trazer atrações de fora para dar prestígio à feira, enquanto o outro defendia a valorização dos artistas locais. Miguel interveio com calma, lembrando a todos do propósito maior, celebrar a vila e sua história, não competir por atenção ou status. A solução foi buscar um equilíbrio, artistas locais seriam a base da programação, e convidados de fora, selecionados com critério para agregar sem apagar as raízes. Essa reviravolta média teve consequências profundas. O comitê fortaleceu-se, e o respeito mútuo entre os jovens cresceu. Eles aprenderam que liderar é saber ouvir e ceder. Enquanto isso, o Leão-Rei continuava seu papel silencioso, patrulhando as redondezas, zelando pela paz do povo e do território. Café, por sua vez, sentia seu próprio conflito interno. Apesar do carinho e da atenção que recebia, ele lutava contra uma inquietação profunda, a sensação de que deveria fazer mais, que sua missão ainda não estava completa. Era um dilema difícil para um cachorro que, desde o início, acreditava que coragem era agir. Mas agir para quê? Para quem? Por quê? Essa dúvida silenciosa marcou o início de uma transformação interna. Miguel percebeu e tentou ajudar seu amigo peludo, dedicando mais tempo a caminhar com ele pelos campos, compartilhar histórias e mostrar que, às vezes, a maior coragem está em aceitar os próprios limites. Durante as caminhadas, Café aprendeu a ouvir os sons sutis do sertão, o sussurrar do vento nas folhas secas, o cantar dos grilos ao anoitecer, o bater da chuva fina nas folhas de um pequeno juazeiro. E foi nesse cenário, de simplicidade e beleza, que o cachorro caramelo começou a encontrar novas forças, não na pressa ou na ação, mas no silêncio e na contemplação. Mas nem tudo era paz. Uma nova reviravolta média sacudiu a vila quando o açude, que até então abastecia a vila, começou a baixar rapidamente seu nível. As chuvas, embora regulares, não foram suficientes para manter a reserva de água, e a preocupação voltou a crescer. Essa crise trouxe um novo obstáculo para Miguel, Café e o povo, garantir água para todos sem desperdiçar, criar um sistema de captação eficiente e ensinar hábitos sustentáveis para que a vila não voltasse a enfrentar o desespero do passado. O desafio parecia maior que todos os outros já enfrentados. Mas a união do povo, a experiência dos mais velhos e a perseverança dos jovens tornaram possível a construção de um sistema simples de cisternas, que captavam a água da chuva e a armazenavam para o uso nos períodos secos. Miguel liderou o esforço, ensinando aos jovens como construir as cisternas com materiais disponíveis, e Café ajudava, como sempre, com sua presença firme e protetora. Essa vitória, no entanto, teve um custo. Muitos dias foram gastos em trabalho duro, os corpos cansados e os sonhos por vezes ameaçavam fraquejar. Dona Arminda perdeu temporariamente a voz após semanas falando sem descanso, e Miguel enfrentou uma crise de ansiedade que quase o paralisou. Mas a vila, solidária, cuidou de todos. Na última noite daquele capítulo, enquanto todos descansavam, Café subiu até a colina onde Rei costumava ficar e ficou ali olhando as estrelas, sentindo que, apesar dos desafios, algo grande estava por vir. O sol do sertão parecia mais brilhante naquela manhã. As cores do céu e da terra fundiam-se numa aquarela viva que enchia o coração de São Cipriano das águas secas com a certeza de que o futuro podia ser diferente. Desde que a vila descobrira a nascente esquecida, os dias tinham sido de luta, aprendizado e união. Café, o cachorro caramelo que outrora saltara com toda a força para salvar o leão com o balde preso na cabeça, continuava como símbolo daquela história que atravessava gerações. Naquele dia, uma festa especial aconteceria. Não era apenas para celebrar a água ou a feira cultural que vira nascer com a chegada do repentista Seu Pedro, mas para marcar o começo de uma nova era. Miguel, com seus olhos brilhando de orgulho e responsabilidade, preparava-se para falar ao povo. Ao seu lado, Dona Arminda sorria, emocionada, enquanto o Café passeava entre as pessoas, sentindo o calor das mãos que o acariciavam.
Antes do início da cerimônia, Café caminhou até a sombra da figueira onde costumava descansar e sentiu o cheiro do vento carregando um aroma familiar, o cheiro das flores do juazeiro e da terra molhada, misturado ao cheiro do povo que cuidava dele. Esse momento foi uma pausa, uma reflexão silenciosa da coragem e da persistência necessárias para transformar um lugar onde antes faltava até o ar em uma vila pulsante de vida. Miguel subiu ao pequeno palco improvisado e, olhando para todos, falou com a calma de quem já tinha visto o impossível acontecer. Hoje não celebramos só a água, nem só a festa. Celebramos a coragem de cada um aqui presente. A coragem de não desistir, de acreditar no outro e de preservar o que temos de mais precioso, nossa terra, nossa história, nossa união. As palavras ecoaram, mas foi o silêncio que falou mais alto. Silêncio cheio de significado, de respeito e de gratidão. Naquele instante, Café sentiu que seu conflito interno, aquela inquietação que o acompanhará por tanto tempo, finalmente encontrava seu fim. Ele não precisava mais provar nada a ninguém, porque sua missão estava cumprida, de ser o elo que unia corações, o guardião silencioso das águas e das esperanças. A festa se abriu com uma apresentação de repentistas, que cantavam histórias antigas e novas, mesclando a tradição com o presente. As crianças apresentaram danças típicas, vestidas com roupas coloridas feitas pelas artesãs locais, e a praça encheu-se de risos e música. No centro de tudo, a água corria clara e fresca, lembrando a todos que a vida é uma dádiva que deve ser cuidada com amor e respeito. Enquanto a noite caía e as estrelas brilhavam mais intensas do que nunca, Miguel, Dona Arminda e o grupo de jovens reuniram-se para refletir sobre o caminho que tinham trilhado. Foi ali que aconteceu uma última grande reviravolta, mas dessa vez, para celebrar. Seu Pedro revelou que o velho mapa, além da nascente, indicava outras áreas próximas com potencial para cultivo sustentável e ecoturismo, que poderiam trazer mais recursos e preservar a cultura do sertão. Mas, para isso, precisariam manter os valores que aprenderam: respeito, união e cuidado. Essa notícia trouxe um novo horizonte, uma promessa de crescimento que não sacrificaria a essência da vila. Café, percebendo a alegria e a esperança que brilhavam em cada rosto, soube que a sua jornada também era uma promessa de estar sempre presente, sempre fiel. Naquele momento, sob o céu aberto e estrelado do sertão, a vila de São Cipriano das Águas Secas sabia que seu destino estava nas mãos de um povo que escolheu a vida, a coragem e o amor. E Café, o cachorro caramelo, que pulou com toda a força para salvar um leão e mudou para sempre o rumo daquela terra, era prova viva de que, mesmo os menores gestos, feitos com o coração, podem transformar o mundo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o balde, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.